A paz do Senhor, galerinha, tudo bem? Tudo jóia? Prontos para mais uma aula? Hoje nós iremos estudar sobre os livros proféticos. E são muitos, hein? 17 no total. Para começar nossa aula, vamos iniciar com uma oração? Pai amado, queremos te agradecer por esse dia. Obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos mais da Tua Palavra. Que tudo que for falado aqui fique gravado em nossos corações. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje, olha a jornada que vocês estão concluindo. Hoje nós vamos finalizar os livros do Velho Testamento, que são, ao todo, 39 livros. E hoje nós vamos tratar especificamente os livros proféticos. O tio vai mostrar aqui bem rapidinho. São no total de 17, tá? E eles estão divididos em profetas maiores, que são esses daqui do verdinho, que são Isaías, Jeremias, Lamentações entra também nesses livros, ele foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel, certo? E os profetas denominados como profetas menores são esses aqui, certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Inclusive depois, no final, vocês vão ver o Big Só que treinou a semana inteira e ele vai passar a musiquinha dos livros com vocês, tá bom? Só um detalhezinho, vocês repararam que o tio falou aqui do bloquinho verde, que são os profetas maiores, e do bloquinho azul, que são os profetas menores. Aí você pergunta, tio, por que profetas menores e por que profetas maiores? Um é melhor que o outro, um é maior que o outro? Não. É só a divisão que foi feita na Bíblia. Por quê? Uns livros têm mais capítulos que os outros e por isso foram denominados livros dos profetas maiores. Então, por exemplo, Daniel, ele tem aqui, o tio marcou, ele tem 12 capítulos, Ezequiel tem 48 e Isaías tem 66 livros. Então, por conta disso, eles foram denominados como livros dos profetas maiores. Então, não quer dizer, não tem diferença, Daniel, o profeta Daniel é maior que o profeta Sofonias. Não há diferença nenhuma, tá? Só o número de capítulos, que um é maior que o outro, tá bom? Então, o tio, para nós ganharmos tempo, como são vários profetas, o tio queria passar para vocês aqui a importante missão dos profetas na Bíblia. E eu pergunto para vocês, vocês sabem em qual época viveram os profetas? Os profetas viveram na época dos reis. Lembra quando nós vimos nas outras aulas? O povo de Israel até então, ele era regido pelos juízes, e depois o povo reclamou, procurou Samuel e falou, Samuel, não queremos mais ser regidos como juízes, nós queremos ser como os outros povos, queremos ser regidos pelos reis. E Deus permitiu que os reis entrassem na frente do povo de Israel. Beleza. Esse período dos reis, toda vez que entrava um rei, Deus levantava, junto com o rei, ele levantava um profeta. Por quê? O profeta, ele tem uma função muito importante. Qual que é a função do profeta? Ele recebe a palavra de Deus e passa para o povo. Essa palavra, ela pode ser agradável aos olhos do povo ou pode ser negativa aos olhos do povo. Por quê? Tudo tem que ser conforme a palavra de Deus. E por isso, muitos profetas sofreram com as suas próprias vidas por levar a palavra de Deus para eles. Porque, por exemplo, vamos pegar o profeta Jeremias. Ele foi conhecido como profeta chorão. Por quê? Nem sempre a palavra que ele levou ao povo era uma palavra de felicidade, uma palavra de alegria. Como, por exemplo, ele levou a profecia de que Jerusalém seria tomado pelos seus inimigos. E de fato acabou mesmo. Quando Nabucodonosor foi e sitiou Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros. E aí o restante da história vocês acompanharam na aula anterior, certo? Então, só passando rapidamente, o tio vai passar profeta por profeta, na verdade, só citando, e ele vai colocar alguns acontecimentos desses profetas para vocês gravarem o nome deles, tá bom? Então, vamos começar aqui com os profetas maiores, tá? O tio vai trazer uma série aqui, que são dos coprofetas. Sabe o que é os coprofetas?
O tio com a ajuda aqui da Pietra, que com muito capricho preparou esses bonequinhos. Então são copinhos e cada copinho representa um profeta. Por isso que é o coprofeta, tá bom? Começando aqui pelo profeta Isaías. Olha ele aí, pessoal. Olha que legal. Profeta Isaías. Consegue enxergar esse aqui? Profeta Isaías. Como o tio disse, o livro de Isaías, ele é composto de 66 livros. E alguns dizem que Isaías, o livro de Isaías é uma mini Bíblia. Porque vocês repararam que o número de capítulos é o mesmo número dos livros que nós temos na Bíblia? E o profeta Isaías teve um grande papel na história, porque ele foi o maior profeta que trouxe profecias sobre Jesus, certo? Então, primeiro profeta é Isaías. Segundo, profeta Jeremias, certo? Que, como o tio disse, ele escreveu, além do livro que tem o seu nome Jeremias, ele escreveu também Lamentações de Jeremias. Por que Lamentações de Jeremias? Porque Jeremias profetizou que em breve o povo de Israel seria levado cativo. Então eles seriam levados como escravo do povo babilônico. Então ele chorou profundamente porque ele sabia que o povo de Deus infelizmente seria penalizado por sua desobediência a Deus. Depois trazemos aqui um profeta bastante conhecido de vocês, que é o profeta Daniel, que muito jovem ele foi levado como escravo e ele viveu na Babilônia, certo? Os historiadores falam que Daniel, desde os 14 anos, começou a profetizar na Babilônia. E uma coisa legal que nós aprendemos com Daniel é que ele sempre manteve o exemplo, independente se ele esteve em outra pátria, vivendo costumes de outros povos, ele sempre se manteve fiel à palavra de Deus. Fala que ele orava 3 vezes ao dia, certo? E ele também tinha 3 amigos que honraram o nome de Deus, que era Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor estendeu aquela enorme estátua, eles não se curvaram perante aquela estátua e por conta disso foram lançados lá na fornalha ardente. História que vocês já conhecem, certo? Depois vem o profeta Ezequiel, que também profetizou ali na época, parecida ali mais ou menos na época de Daniel, tá bom? Uma curiosidade sobre Ezequiel, diz na palavra de Deus que ele não pôde chorar a morte de sua esposa, porque o profeta, além de todas as responsabilidades que ele passava no dia a dia, ele tinha que ser uma pessoa forte, uma pessoa que tinha que saber lidar com as situações do dia a dia, certo? E para estar na frente de um povo profetizando e falando da palavra de Deus, tem que ter a direção de Deus e ser forte sentimentalmente também, beleza? Agora, aqui nós fechamos os profetas menores. Agora vem uma leva de profetas, os profetas maiores. Agora vem a leva dos profetas menores, certo? O tio vai trazer todos eles, tá bom? E ele vai citar algumas histórias de alguns que vocês já conhecem, tá bom? Vamos começar aqui com Oséias. Olha que bacana. Oséias, que utilizou o quê? Deus utilizou o casamento como exemplo. O que Oséias passou para o povo, profetizou na época? Que mesmo uma esposa ou um marido traindo um ao outro ou fazendo coisas erradas, o marido ou a esposa tem que sempre perdoar um ao outro. E ele quis trazer isso para os dias do povo de Israel, que mesmo o povo de Israel traindo a Deus, desobedecendo a Deus, ele sempre amava o seu povo, certo? Então essa foi a palavra que Oséias trouxe. O tio vai trazer mais algumas aqui, ó. Profeta Joel, olha que legal, tá? Só para vocês irem vendo. Oséias, Joel, depois de Joel vem Amós, certo? Amós, que era muito humilde, ele trabalhava na colheita, né, como se fosse um agricultor. Depois vem Obadias, olha que interessante, Obadias diz na palavra que ele era parente do rei Josias, que começou a governar em Israel com 8 anos. Olha, bem mais novo aí, acho que tem a idade de vocês aí, de muitos de vocês. Depois vem esse aqui vocês vão conhecer, profeta Jonas, a qual vocês conhecem a história, ele foi engolido por um grande peixe
E qual foi a função de Jonas? Jonas foi enviado para pregar a palavra para os ninivitas, que eram inimigos do povo de Israel. E muitas vezes nós temos dificuldades de falar para as pessoas que muitas vezes não conhecem a palavra. Muitas vezes aquelas pessoas que zombam de nós na escola e tudo mais, às vezes eu falo, eu não vou falar da palavra de Deus para aquela pessoa. Ou muitas vezes eu não quero falar de Deus para um inimigo meu. Então Jonas, ele teve essa dificuldade. Mas depois que ele obedeceu à voz de Deus, ele foi e pregou para os ninivitas e diz na palavra que todos, inclusive os animais, se arrependeram do seu pecado. E Deus transformou aquele povo, certo? Depois vem Miqueias, olha que legal. Miqueias, que está a figura de Miqueias. Naum, está aqui, Naum, certo? Temos também o profeta Abacuque, olha que legal, profeta Abacuque, show de bola. Você viu a quantidade de profetas que Deus levantou, fora os profetas que acabaram não escrevendo livros, como o profeta Elias, Eliseu e entre outros, tá? Então aqui nós estamos citando só os profetas que escreveram livros, tá? Sofonias, mais um aí da lista. Estamos quase completando. Vou deixar o Sofonias aqui na linha de frente. Depois vem o profeta Ageu. Ageu, olha aí, ó. Pessoal, Ageu, ele teve um grande papel em frente ao povo de Israel. Sabe qual que foi a função de Ageu? Logo que o povo de Israel foi liberto lá do cativo da Babilônia, assim que eles chegaram em Israel, uma ordem que Deus deu para o povo é que o templo fosse reconstruído. Só que o povo de Israel cumpriu com o dever? Não. Diz na palavra que o povo demorou em torno de 15 anos para começar a construir o reino, começar a construir o templo. Então Ageu, ele foi usado por Deus para dar um chacoalhão no povo de Israel. Então ele foi usado, ele foi levado até o povo e falou o seguinte: vocês estão preocupados com as vossas coisas, mas vocês têm que se preocupar com a obra de Deus. Isso me faz lembrar, galerinha, daquele versículo que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Amém? Então lembre disso, busque primeiro o reino de Deus, tá bom? Estamos quase encerrando aqui os profetas menores. E aí vem Malaquias, certo? Malaquias. E para fechar, Zacarias. Na verdade o tio inverteu a ordem. Vem Zacarias e depois Malaquias, certo? E aí nós fechamos o grupo dos profetas. Vamos chamar de grupo dos profetas para não ficar achando que um é maior que o outro. Lembrando que todos eles são iguais. Todos eles tiveram um papel importante diante do povo de Israel. Eles tiveram que levar a palavra para o povo, sendo essa palavra boa ou sendo essa palavra ruim. Então, algo importante também para vocês, galerinha, que nós temos que tirar de lição. Tudo que Deus colocar na sua mão ou na sua boca para você falar, para você pregar, não tenha medo. Todos esses aqui, ó, eles sofreram, como o tio disse. Jeremias, por exemplo, foi jogado num poço cheio de lama. Pensou ser lançado num poço cheio de lama, ficar no meio do escuro, podendo animais estarem ali dentro daquele poço e podendo fazer mal para ele? Porém, Jeremias não parou de passar a palavra ao povo. Então, tenham coragem, falem da palavra de Deus. Amém? Então, estes foram os profetas, certo? O tio vai passar aqui novamente. O tio vai preencher aqui os livros proféticos na nossa estante. E agora ela vai fechar pelo menos o Velho Testamento, certo? Vamos lá? O tio vai colocar aqui, ó, os profetas maiores. E agora o grupo dos demais profetas. E aqui formam o grupo dos profetas. Olha que legal. Certo? Os profetas. Certo?
Ficou bem legal. Galerinha, reparem que aqui ficou uma lacuna. E eu vou mostrar algo para vocês aqui. Façam um exercício aí. Peguem a Bíblia de vocês. Lá no último livro do Velho Testamento, que é o quê? O livro do profeta Malaquias. E vocês verão que tem uma página em branco. Olha aí, ó. E aí, o tio quer que vocês pesquisem por que essa página está em branco. O que aconteceu nesse período? Por que está em branco entre o Velho Testamento e o Novo? Certo? Pesquisem e passem para o tio e para a tia Dai. Podem mandar no zap. Depois vai aparecer o número do tio e da tia e vocês deem uma olhadinha, tá bom? Bom, agora eu vou passar para o Big Sock. Vocês vão ver na sequência, o Big Sock vai passar todos os livros do Velho Testamento, certo? Que vocês aprenderam a musiquinha. Olha, são 39 livros. E nesses 39 livros, a quantidade de coisas tremendas que nós aprendemos. Vocês viram desde lá do início, quando Deus retirou o povo de Israel lá do Egito e trouxe até o final, até o início. Então Deus cuidou do povo de Israel. Da mesma forma que Ele cuidou do povo de Israel, Ele cuida de nós. Bom, galerinha, esta foi a nossa aula sobre o grupo dos profetas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem lá aquela página branca, o que significa. E já nós iniciaremos os livros do Novo Testamento na próxima aula com a tia Dai, tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada e que tudo que nós aprendemos aqui, não somente nessa aula, mas nas aulas anteriores, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e o livro dos profetas, que fiquem gravado no coração de vocês. E uma coisa que o tio quer deixar, amem essa palavra e guarde ela. Porque diz na palavra de Deus que os céus e a terra passarão, mas essa palavra permanecerá para sempre. Amém? Deus abençoe vocês, galerinha. Boa semana! Oi, gente, tudo bem? Hoje o Big Sock não pôde comparecer. O tio Dani havia achado que ele estava aqui conosco, só que ele não estava. Mas enfim, a gente terminou o Velho Testamento, que o Dani falou, né? Então agora a gente vai cantar pra gente memorizar. Vamos lá, mãe? Vamos lá.